Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Uma honra muito grande estar aqui com vocês essa manhã. E eu estava falando para uma irmãzinha ali embaixo na chegada, que eu passo várias vezes aqui na frente da igreja, sabe? Então é uma honra muito grande poder conhecer a igreja e estar aqui. E curiosamente até então não tinha reparado. Talvez porque é uma inclinação, né? Então na descida você já passa meio tenso, na subida mais ainda. E quando eu vi o endereço e olhei, falei, nossa, que legal. Que bênção poder ver aqui a igreja presbiteriana.
casa cheia, igreja bonita, e que Deus abençoe os amados irmãos, continue abençoando esse trabalho, essa obra tão maravilhosa, uma honra muito grande. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Convido a amada igreja para ficar de pé em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Somente até o 8, amados, oremos. Obrigado, Pai, por tua santa palavra que foi lida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor toque em nossos corações, para que possamos compreendê-la, possamos amá-la, possamos guardá-la em nossos corações e praticá-la. Obrigado por teu amor, bondade e misericórdia, ó Pai, em se revelar a nós através de Jesus, nos chamando das trevas para a luz e nos dando o conhecimento da tua palavra. Mas, Pai, reconhecemos a nossa incapacidade, tanto de falar claramente, como também de entender claramente quando ouvimos. Por isso pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que o Senhor mesmo instrua cada um de nós. Que o Senhor use o teu servo, ó Deus, mas que não seja o teu servo, seja o Senhor, através da vida dele. Obrigado, ó Pai, suplicamos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades, não é verdade? Nós encontramos aqui um texto maravilhoso, um texto emblemático, um daqueles textos que ficam assim martelando na nossa mente como que foi esse acontecido, esse fato. A palavra de Deus é verdadeira, ela é real. Então o que está escrito aqui de fato aconteceu na vida de Isaías. Isso por si só deixa a gente assim pensativo. Não sei os irmãos, eu fico pensando, né? Como que foi isso? Que coisa tremenda aconteceu ali. E nós encontramos outros servos de Deus na Bíblia que tiveram experiências semelhantes, como por exemplo hoje foi lido lá em Apocalipse 1, João na ilha de Patmos, ou outro texto em Lucas, os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Eu estava pensando também em Daniel, em Ezequiel e outros servos de Deus que tiveram assim encontros tremendos com a glória de Deus. Moisés, né? Não podemos esquecer de Moisés, de Abraão. Enfim, irmãos, são servos de Deus, escolhidos por Deus para terem esse tipo de experiência com Deus e que serve de lição para nós e que trazem certamente uma série de ensinamentos e de reflexões para as nossas vidas. Certamente, irmãos, Deus tinha um objetivo na vida de Isaías, assim como tem um objetivo na vida de cada um dos seus servos. Mas uma coisa que todos nós sabemos também, irmãos, é que ninguém é igual a ninguém. Ou seja, cada um tem uma experiência,
Cada um tem algumas nuances diferentes um do outro no seu chamado. Todos nós fomos chamados por Deus para servi-lo, então temos um chamado da parte de Deus. Porém, nem todo mundo foi chamado, por exemplo, para ser presbítero ou para ser pastor, ou no caso de Isaías, para ser um profeta. Mas todos nós temos um chamado, então há diferenças na vida de cada um de nós, porém o que temos nós em comum? Todos nós somos chamados, e todos nós tivemos e temos encontros com a glória de Deus. Obviamente, irmãos, não são iguais a Isaías, são semelhantes sim, espiritualmente falando, mas nós não vimos o que Isaías viu, não é mesmo? Mas nós não precisamos ver para crer, não é verdade, irmãos? Nós não precisamos ver para crer, nós cremos. Ou seja, aqui é o encontro com a glória de Deus. Lá no seu quarto é o encontro com a glória de Deus. Então isso nos aproxima do texto, muito mais do que se nós pensássemos, mas isso aí está muito distante de mim, né? Não tem nada a ver comigo, afinal de contas, eu nunca vi as bases do templo se moverem, ou a igreja, o templo ali, no nosso contexto da igreja, se encher de fumaça, né? Nunca vi serafins, nunca vi nada disso, então estou isento, isso não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, né, irmãos? Se nós reconhecemos que o nosso Deus é invisível e que Ele está aqui de fato como está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Senhor Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século, e outros tantos textos que nos falam acerca da presença dEle conosco, então nós temos sim encontros com a glória de Deus. Eu creio que o que foi revelado aqui na vida do profeta Isaías serve para nos mostrar o que está acontecendo quando nós nos aproximamos de Deus, ou melhor dizendo, quando Deus se aproxima de nós. Porque é uma coisa maravilhosa, nós vamos à igreja buscar a Deus, nós vamos orar, buscar a Deus, mas na verdade foi Deus que nos chamou para isso. Se Ele não nos tocasse, nós não iríamos. Então, no fundo, é Ele se aproximando de nós. Jesus deixou a sua glória, se desfez de toda aquela situação maravilhosa, extremamente confortável que Ele tinha no céu e se encarnou. Tornou-se homem, Ele veio ao nosso encontro. Portanto, irmãos, esse texto tem sim tudo a ver conosco. Não como talvez a gente pudesse pensar que estivesse distante de nós. Mas antes de prosseguir, eu queria só falar alguma coisa, vou ler aqui sobre o contexto em que isso aconteceu. Acho que isso é interessante para a gente entender um pouco mais daquele ambiente em que Isaías estava. Esse texto, irmãos, tem data. O ano da morte do rei Uzias. Ele deixa isso bem claro no versículo 1, né? E isso ocorreu, irmãos, no ano 740 a.C. Ou seja, quase 1000 anos antes de Cristo Isaías viveu. 700 anos antes de Cristo. Mas quando nós lemos no ano da morte do rei Uzias, muitas vezes passamos correndo nessa primeira parte e a gente, na nossa mente, a gente fala, foi no ano que Uzias morreu. Mas não é bem assim. Uzias era um rei. Imagine um lugar, um país onde o sistema de governo é a monarquia, por exemplo, Inglaterra, no nosso contexto, né? O pessoal até brinca, né, com a rainha da Inglaterra, né? Que ela tá assim, ela tem uma longevidade muito grande, né? Mas imagine quando ela for chamada. Como vai ser, né? Vai ser uma comoção geral, todo mundo vai ficar assim muito sentido, num primeiro momento, depois outra pessoa vai ser colocada no lugar, mas as pessoas amam seus líderes, quando são bons líderes, quando estão ali governando o seu povo. E no caso de Uzias, irmãos, certamente apesar de problemas que ele teve, mas certamente havia uma comoção, havia um ambiente de comoção, a morte do rei. E esse foi um período de crise política também, tem esse outro lado. Judá passava por essa crise política porque Uzias reinou durante 52 anos. E uma coisa também curiosa que marcou esse momento, o tipo de morte de Uzias. Uzias morreu de lepra. Ele se exaltou e ele quis entrar no templo do Senhor, ele quis queimar incenso no altar do Senhor, que era um trabalho exclusivo dos sacerdotes do Senhor, e ele resistiu ao sacerdote Azarias e mais de 80 sacerdotes que falavam para ele, não, rei, não faça isso, não faça isso. E ele resistiu e se indignou, e ele estava com um incensário na mão, como que dizendo, eu vou fazer isso, porque eu sou rei, eu posso.
e Deus feriu ele de lepra ali mesmo, na testa. E quando ele foi ferido de lepra pelo Senhor na testa e ficou leproso, ele então viu o tamanho do erro que havia cometido. E foi assim que Uzias passou mais algum tempo doente e depois morreu. Isso por si só traz para nós uma grande lição, né, irmãos? Que o orgulho e a rebeldia podem causar grandes males na vida de um servo, de uma serva de Deus. Mas isso também faz a gente pensar nas palavras de Isaías, quando ele diz lá no verso 5, ai de mim, estou perdido. Ele está fazendo uma conexão com o que ocorreu com o rei. E veja bem, ele não está queimando incenso, não está querendo ser um sacerdote ali, não está se arrogando o que ele não é, mas ele está se reconhecendo como um ser humano pecador. E obviamente, irmãos, quando ele fala sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e etc., ele está sendo humilde, não está sendo orgulhoso. Ele está se colocando como uma pessoa de carne e osso, como todos nós somos, com as imperfeições que temos. Mas eu queria refletir com os irmãos e procurar ser rápido nisso, por causa do horário da programação da igreja, e pensar com os amados acerca do que esse encontro com a glória de Deus produziu na vida do profeta Isaías e que deve produzir em nós também. Como eu disse, irmãos, as experiências de cada um de nós, o chamado de cada um de nós tem nuances diferentes, porém, há um padrão estabelecido por Deus e a gente vai encontrar esse padrão na vida de outros servos de Deus também, quando eles tiveram semelhantes encontros com a glória de Deus. O primeiro reflexo disso, irmãos, eu queria destacar aqui, que é o reconhecimento de quem nós somos. Calvino disse, irmãos, que a melhor maneira de a gente ter autoconhecimento, e um parentezinho aqui, isso é muito importante, viu? Você se autoconhecer, você saber quem você é como pessoa, quais são os seus limites, medite nisso, a sua história, sua trajetória de vida, de onde Deus tirou você, Deus te colocou na casa de Deus, valorize isso, você é especial para Deus sim. Tem gente que critica e fala, isso aí é coisa de homem, né? Especial é Jesus. Irmãos, falar que você é especial não está tirando o mérito de Cristo de modo algum, pelo contrário, nós somos especiais porque Ele nos comprou com seu sangue. Isso não faz de nós melhores do que Ele, ou levantar o nariz, né? Vou agora achar que eu sou o bambam. Não é isso não, é pôr a cara no pó e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas reconhecer quem você é no sentido de uma forma positiva, irmão, você agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Na vida, irmãos, para a gente conseguir servir a Deus de uma forma melhor, é preciso que a gente se conheça, que a gente saiba os nossos limites. Um exemplo disso, irmãos, é que certa vez uma pessoa estava passando por uma situação meio grave e dessas situações de tensão entre irmãos, de uma certa crise, ou quando duas pedras se passam uma na outra e sai faísca, né? E esse irmão, então, ele resolveu recuar. Ele resolveu ficar calado. E alguém disse, ei, você tem que brigar, você tem que falar, são seus direitos, você teve mais que ir adiante, não fica quieto não seja covarde. E então esse irmão falou, não é que covardia, sabe, irmão, é que eu sei os meus limites, eu sei que se eu chegar muito no meu limite, eu posso perder o controle. Então é melhor eu ficar quieto e manter a calma para a glória de Deus, porque senão eu posso esquecer que eu sou um servo de Deus. Olha que lição interessante. Esse homem sabe o seu limite emocional. Ele sabe que ele não deve se expor além daquilo que ele consegue controlar. E é interessante, irmãos, que na vida, muitas vezes, nós somos testados nisso. Isaías, nesse momento de teste, nesse momento de prova, quando ele se dá conta do que estava acontecendo ali, ele tem um reconhecimento de quem ele é. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele estava no templo orando, somente isso, como nós estamos aqui cultuando a Deus. E ele então está lá no templo e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele não vê
de uma forma muito explícita a Deus, claro, porque senão ele morreria, diz a palavra de Deus, que homem algum poderia contemplar a Deus, senão a glória de Deus, a santidade de Deus, fulmina essa pessoa imediatamente. Mas então o Senhor coloca serafins na frente para que Isaías não morresse. Ele sabe que Deus está ali, ele vê a glória de Deus resplandecente, ele tem consciência de que aquele trono é o trono de Deus, mas os anjos estão na frente de Deus para que Isaías não morresse. A misericórdia de Deus é tremenda. Como que Deus é maravilhoso. Deus quis se revelar a Isaías dessa forma, e então ele ouve os anjos que estão dizendo e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, sabe por que 3 vezes santo? Porque lá no hebraico não tem o superlativo sintético, que no nosso contexto da língua portuguesa seria santíssimo. Então esse santo, 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 e é bonito, né? O hino santo, 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 isso ressalta a santidade de Deus. Mas quando a palavra também diz que toda a terra está cheia da sua glória, irmãos, não é mentira não, está sim. Apesar da maldade humana, apesar das crises, apesar do mal que há, se nós pararmos para pensar, irmãos, alguém consegue explicar, por exemplo, o que é o ar? O ar que respiramos? Ou a água? Alguém consegue explicar o que é água? Toda a terra está cheia da glória de Deus. A glória de Deus se manifesta nas coisas que Ele criou. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas muitas vezes nós não percebemos isso também, né? Passamos assim com tanta correria, a vida é tão ligeira que a gente nem para perceber da grandeza do nosso Deus. E quando os anjos falam isso, as bases do limiar se movem, a casa se enche de fumaça, e Isaías certamente se lembra de um outro homem que, quando teve encontros com a glória de Deus, havia muita fumaça. Aquela fumaça, ou talvez um tipo de nevoeiro, era justamente para ofuscar ou ocultar do servo de Deus a pessoa do próprio Deus, porque senão esse servo poderia morrer ali. Os irmãos devem se lembrar de Moisés, que quando subia ao monte, Deus falou com ele, lhe deu ali as tábuas da lei, até o monte estava coberto com uma nuvem espessa. E Moisés então falou com Deus face a face. E por que Moisés não morreu? Porque Deus colocou essa nuvem espessa de modo que ele não visse ao Senhor diretamente. Mas, irmãos, então ocorre essa reação de Isaías. Ele reconhece quem ele é. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só de estar ali, diante da glória de Deus, ele tem essa reação. Isso é muito interessante, irmãos, do ponto de vista cultico, litúrgico ou da própria vida cristã, pois a vida cristã deve ser vista como um culto vivo a Deus, culto racional, diz a palavra, é o culto do dia a dia. É interessante que a presença de Deus, ou a consciência da presença de Deus, nos leva a temer a Deus. E Calvino, falando a respeito disso, eu ia dizendo e depois fiz uma volta, mas voltando agora, Calvino, falando sobre essa questão do autoconhecimento, ele disse que para a gente se autoconhecer melhor, basta nos aproximarmos de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus se reflete em nós e nós podemos observar quem nós somos de fato. Eu lembro uma história de infância lá dos tempos do primário, um texto que nós lemos e que ficou na minha mente, que é assim: o homem está na praia e ele vê um barco ao mar. E ele olha e fala assim: que barco lindo, que vela bonita, olha como aquela vela reflete a luz do sol, como ela é linda, está tão branquinha. E o pescador está vindo para a praia, e conforme o barco vai se aproximando, ele vê que a vela está suja, remendada. Não era nada daquilo que ele via de longe, porque agora está chegando perto. Às vezes, irmãos, nós temos uma ideia de que nós somos algo que não somos. Mas quando nos aproximamos de Deus, nós começamos a perceber quem nós somos de fato. É como olhar no espelho. É como tentar olhar o nosso rosto e
Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. E certamente, irmãos, a presença de Deus será revelada a nós de uma forma muito mais intensa, talvez como Isaías viu lá no céu. Quando nós chegarmos lá na glória celestial, nós então compreenderemos coisas que nós aqui não temos condições de compreender. E nós veremos sim, irmãos, a glória do Senhor. Não sabemos como isso será exatamente. A Bíblia não nos dá todos os detalhes. Como disse alguém, tem que chegar lá para ver como que é isso de verdade, né? Detalhadamente, minuciosamente. Mas o que nós temos na palavra de Deus já nos dá assim, um grande alento e uma grande expectativa, para não dizer ansiedade, acerca de presenciar e vivenciar a glória de Deus. Mas pensemos sempre isso, irmãos, a glória de Deus está aqui neste lugar, a glória de Deus está no lugar onde nós estamos, a glória de Deus está em todo lugar. Nós não precisamos ir na igreja para pensar, bom, agora eu vou ter um encontro com a glória de Deus. Eu posso estar na rua e ter não somente essa convicção, mas ter comunhão com Ele em qualquer lugar, como se eu estivesse na igreja, como se eu estivesse no meu quarto de oração. Mesmo andando em lugares onde a gente não se agrada de estar, mas às vezes temos que ir por trabalho, por necessidade, por obrigação, mesmo em situações das mais adversas. Reconhecer quem nós somos, irmãos, irá nos privar de cair em muitas ciladas, em muitas armadilhas. Interessante como que Davi faz essa reflexão quando ele fala: por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ele está falando com ele mesmo, mas ele fala consigo próprio, ele faz essa autorreflexão, como se ele falasse com uma outra pessoa. Ele fala com a sua alma: por que estás abatido, a minha alma? Isso é interessante demais, porque dentro de nós, irmãos, existe uma alma. Ou nós somos uma alma que habita um corpo, ou um corpo que carrega uma alma, a nossa alma. Os dois. Interessante que muitas vezes eu valorizava mais a alma. Eu falava assim, nós não somos um corpo, né? Esse visual, isso aqui vai passar. Nós somos uma alma que habita um corpo. Aí um dia eu estava ouvindo um pastor pregando e Deus falou: olha, aprende mais essa, né? Recebe aí, meu servo. E esse pastor é pastor Canelhas. Ele disse o seguinte, num velório, que o corpo, ele sim vai ser enterrado após a morte, vai se deteriorar e virará pó, mas ele continuará sendo o corpo daquela pessoa. E quando Jesus vier, esse corpo retornará do pó, será glorificado, e a alma dessa pessoa receberá um corpo novo, aquele mesmo corpo, agora glorificado. Então nós somos o corpo e a alma. Mas é interessante que o corpo é o que chama mais atenção, né? A gente olha no espelho todo dia para a gente pentear o cabelo, as irmãs para passar aqueles negócios assim, base, lápis e tal, né? Os homens dão um trato rapidão, mas sempre a gente está olhando se está tudo bem, né? A barba, por exemplo, a gente dá uma ajeitada. Então a gente se acostuma com o corpo. E a gente acha que nós somos só isso. Mas não, irmãos. Nós temos uma alma que muitas vezes quer dominar. Nós temos uma mente que está conectada a essa alma que muitas vezes quer seguir o padrão do mundo. Nós temos um coração, que não é somente aqui o coração de carne, mas é algo espiritual, sim, que muitas vezes, com seus sentimentos, quer nos arruinar, quer nos fazer ter ódio das pessoas. E o Senhor não quer isso. Por isso que esse autoconhecimento é tão importante, irmãos, reconhecer quem nós somos, que somos pecadores, vai nos livrar de muitas coisas, mas somos pecadores regenerados, lavados pelo sangue de Jesus, comprados por sua excelsa graça, que tem o seu nome escrito no livro da vida. E como é bom sabermos isso, mas, irmãos, nós continuamos sendo pecadores. Enquanto Jesus não nos levar para a sua glória, enquanto Jesus não voltar, nós temos que continuar lutando, não podemos esmorecer. Curiosamente, ontem eu estava conversando com uma irmã que está lutando contra o câncer. E eu fiquei assim refletindo e pensando, não é? Como que é essa situação que todos nós passaremos, irmãos? Alguns já estão passando, outros já passaram, e outros tantos, todos vão passar, e no final todos nós passaremos. Que situação? As tribulações da vida, meu amado. As tribulações. Reconhecer quem nós somos, irmãos, dá também um entendimento da dimensão da nossa força.
que virão provas e que nós temos e teremos forças para suportar. Ah, pastor, mas eu não dou conta. Irmão, dá conta porque Jesus falou que ninguém será provado além das suas forças. Deus é tão maravilhoso que até disso Ele cuida. E eu falava com essa irmã e dizia, minha irmã, as lutas são grandes, mas Deus está com a senhora. Ela falou, estou tranquila, não sei o que vai acontecer, mas Deus está cuidando de mim, estou em paz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a gente sabe que para o crente vai dar tudo certo, sim. Porque até quando nós morrermos, então, aí que a coisa vai ficar legal mesmo, que nós vamos lá para o céu. E enquanto estivermos aqui, irmãos, nós temos que ter forças para vencer as lutas e Deus nos dará essas forças. Mas é preciso que a gente reconheça quem a gente é. Isaías reconhece isso, então ele põe a cara no pó e começa a clamar, estou perdido, ai de mim. Ou seja, ele demonstra temor de Deus. E demonstra arrependimento. Ele chega a dizer, sou homem de lábios impuros. A palavra de Deus não esmiuça o que está contido nisso. Será que Isaías falava que ele diz, sou homem de lábios impuros, né? Mas antes da gente ficar pensando um monte de coisas, vamos pensar em nós. Os nossos lábios, será que são puros? E qual a razão de especificar os lábios aqui? Lembra que Jesus falou, irmãos, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, ser cristão na igreja é fácil, mas quando a gente sai da igreja é diferente. Quando a gente está no meio dos amigos ímpios é diferente. Quando a gente está no meio dos parentes não crentes, inclusive, é diferente. Quando a gente está na rede social é diferente. Cuidado com a rede social, meu irmão. Está acontecendo aí alguma coisa no mundo e está afetando a mente das pessoas. Por isso que é importante o cristão saber quem ele é, para ele não ir nessa onda junto com o mundo. A rede social tem um papel positivo até na área profissional, familiares se encontrando, vendo data de aniversário, né? A gente não esquece mais que aparece lá. E a gente até aproveita isso para falar, parabéns aí, Deus abençoe, né? Que legal. Igreja, culto, programações do Senhor, do trabalho do Senhor, até diversões saudáveis, por que não? Passeio, etc. Mas você sabe que tem um lado muito negativo de pecaminosidade. E eu nem vou falar muito disso, mas eu queria apenas que você pensasse acerca da manipulação mental que está acontecendo. Existe uma tal de engenharia social em curso. Então, quando você estiver no seu celular, no computador, na rede social, não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. Mantenha o controle, mantenha calma. Resiste ao mal, apegando-se ao bem, diz a palavra de Deus. Mas não é só rede social, irmãos, em todos os momentos. Alguém disse que nós somos quem nós somos quando nós estamos sozinhos ou quando nós estamos em lugares desconhecidos, onde ninguém conhece a gente. E eu poderia dizer onde a gente acha que ninguém conhece a gente, né? Tem sempre alguém nos vendo, viu, irmãos? Tem sempre alguém nos vendo. Eu, por exemplo, já tive umas 2 ou 3 experiências de calma, estava tudo tranquilo, né? Não aconteceu nada, onde eu estava em lugares longínquos e alguém estava lá me vendo. Certa vez eu desço do ônibus em Guarulhos procurando a igreja. Não sabia onde era a igreja, dormi no ônibus. E, sério mesmo, estava muito cansado, passou do ponto, né? E eu falei, bom, vou descer e sair andando agora, né? Eu olhei para o relógio, falei, passou uns 5, 10 minutos, mas eu chego lá. Desço do ônibus, pergunto para o irmão da igreja presbiteriana, ele fala assim, estou indo para lá. O senhor é o pastor que vai pregar? Ali na rua passando. Curiosamente, né? Esses dias eu estava em São Bernardo, já era tarde da noite, trabalhando, e de repente encontrei uma pessoa, e não sabendo quem era, ele falou assim, ô pastor, tudo bem? Falei assim, rapaz, me desculpa, eu não estou te conhecendo. O Felipe, pastor, lá de São Caetano. Eu olhei bem e falei, rapaz do céu, olha só que barato, eu não estava lembrando de você. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus tem guardado os seus servos em todas as situações, mesmo nos perigos. Mas é importante que a gente tome cuidado, que a gente tenha temor de Deus. E o arrependimento que Isaías demonstra, irmãos, e faz uma confissão, não é algo que a gente deve pensar assim, bom, isso aqui é porque ele estava em pecado.
A metanoia, irmãos, que é a palavra em grego para definir arrependimento, significa transformação. É preciso que a gente busque sempre ser transformados por Jesus. Ou seja, esses encontros com a glória de Deus têm que produzir em nós, irmãos, não um tipo de rotina, sabe, rotina espiritual, ir à igreja, cantar hino, sair da igreja, voltar para a igreja, ler a Bíblia em casa. Alguém já disse que isso é uma rotina, que isso é cansativo, que isso não tem graça. Então essa pessoa não está tendo encontro com a glória de Deus. Virou uma religiosidade. Porque quando nós temos um encontro real com Deus, irmãos, isso é na simplicidade da oração, do louvor, do hino, do culto. Nós somos transformados. Nós somos tocados, vivificados, renovados, fortalecidos por Ele. Então Isaías demonstra esse arrependimento, ele fala com Deus, e acontece algo tremendo ali, que é exclusivo no livro do profeta Isaías. Diz o versículo 6 que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A tenaz aqui, irmãos, é um instrumento que o ferreiro usa para pegar metais quentes, metais que estão em brasa. Então é algo que parece um alicate grandão, né? Que faz assim, pega e sai carregando. Imagina sendo o anjo, o serafim, no caso é um tipo de anjo, voando com aquele negócio na mão. E aquela brasa fumegante. E no verso 7 diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mistério de Deus, né? Nós não temos muito o que falar a respeito, apenas o texto já está bom, porque ir além disso seria invencionice. Mas só acontece isso aqui no livro do profeta Isaías. Mas o que eu tiro disso para nós, irmãos, é que esse encontro com a glória de Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo, transforma as nossas vidas. O final do versículo 7 diz, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Não é isso que acontece quando a gente fala com Deus? Senhor, perdão pelos meus pecados. Fizemos isso agora há pouco. Essa transformação, irmãos, é maravilhosa, porque Isaías agora já não é mais o mesmo de alguns segundos atrás. E é isso que acontece conosco quando temos um encontro verdadeiro com a glória de Deus, um encontro real com Deus, e não apenas a religiosidade, não apenas aquela rotina. E finalizando, irmãos, o versículo conhecidíssimo do 8, verso 8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, irmãos, é tão precioso, esse verso 8, porque ele revela a Trindade no Velho Testamento. Veja que o primeiro verbo está na primeira pessoa, quem enviarei? Mas o segundo, na sequência, o pronome que aparece é nós. Assim como lá em Gênesis, irmãos, a palavra do Senhor nos revela que o Senhor estava ali fazendo o homem e ele não estava sozinho. O Espírito Santo pairava sobre as águas e Jesus, João 1 diz que Jesus estava ali presente na obra da criação. Ou seja, irmãos, nós cremos que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esse texto, Isaías 6,8, revela isso, quem há de ir por nós. E então Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa disposição para o serviço é fruto de um encontro com Deus, é fruto de alguém que anda na presença de Deus. Não é fácil, irmãos, servir a Deus. Às vezes dá vontade de dar um tempo, né? E o que é servir a Deus? Muita gente pensa que é ser pastor, porque geralmente quem fala disso é pastor, né? Então o pastor está falando e a pessoa faz uma conexão, bom, é ser pastor. Meu irmão, todos nós somos servos de Deus, você é servo de Deus, serva de Deus. Ah, mas eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, acho que você se levantou mais cedo, se aprontou, se arrumou e chegou aqui na igreja no horário, está aqui até agora, vai até o final do trabalho. Isso já é serviço, meu irmão. Estar presente já é serviço, já é obra. Ah, mas o crente não vive de obra. Bom, a Bíblia diz que sim.
temos que gerar boas obras. E dentre essas obras, irmãos, está a vida cristã e o serviço cristão. E certamente, irmãos, essa disposição para servir a Deus, seja em nossa santificação pessoal, seja em nossa busca de renovação espiritual constante, seja em nossa busca da presença do Senhor como alvo especial das nossas vidas, como o ponto focal, o centro da nossa existência. Seja até se Deus te chamar para uma obra especial. Isso tudo, irmão, é serviço. Mas só é possível ter ânimo e disposição para esse serviço se nós tivermos um encontro com a glória de Deus. E veja, não é somente é uma constância. É viver na presença de Deus. Todos os dias servindo o Senhor com alegria. Então, quando bater aquele cansaço, irmão, aquele desânimo, aquela tristeza, busque a glória de Deus. Busque a renovação que Ele dá. Fala para Ele: Senhor, eu não dou conta, me ajuda, por favor. Me dá forças. Você sabe que Ele vai te ajudar. E alguém uma vez falou: mas por que então que Deus já não ajuda? Por que Deus já não faz, né? E eu disse: porque Ele é Deus, meu querido. E nós somos servos, a gente tem que pedir para Ele. Nós temos que nos humilhar diante dEle. Nós temos que reconhecer que sem Ele nada somos. Curiosamente, irmãos, a obra para a qual Deus chamou Isaías não era uma obra fácil. Era uma obra difícil. Ao lermos o livro do profeta Isaías, nós vamos ver quantas situações difíceis ele passou, quantas demandas, quanta luta. Não está contido no livro do profeta Isaías, mas a história diz que Isaías morreu servindo ao Senhor, uma morte horrível. Não sabemos exatamente como foi, mas nós estaríamos dispostos a morrer por nossa fé? Nesse tempo turbulento que nós passamos, por exemplo, irmãos, tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente vê tanta gente falando coisas assim sobre o futuro, né? Não estamos querendo prever o futuro, mas imagine se acontecesse no nosso tempo de vida aquilo que a Bíblia fala sobre o anticristo. Irmãos, é tão bom ser crente no Brasil, né? A irmã orou agradecendo pela liberdade de culto agora cedo. Vamos aproveitar, irmãos, esse tempo bom que nós temos, essa liberdade que temos, para servir a Deus. Eu tenho falado algumas coisas sobre evangelização, né? Lá no Instituto tivemos o curso e na igreja de São Mateus também, onde eu frequento com a família, onde eu auxilio ali. E eu fico assim pensando, irmãos, quantas oportunidades de evangelização nós temos, individualmente falando. Há pessoas que falam sobre evangelização, irmãos, dizendo assim: a minha igreja não está fazendo nada, o pastor tinha que fazer uma coisa, uma programação evangelística. Irmão, programação evangelística acontece, mas é assim, algo até esporádico. Pode até ter várias no ano, tá? Mas o crente não pode viver disso, evangelisticamente falando. Eu não preciso esperar o dia de distribuição de folhetos ou de visitações para falar: agora eu vou evangelizar. Evangelização é vida, meu querido. Há pessoas que estão em sua volta, no seu círculo de amigos e parentes e vizinhos, que só você tem acesso. E que você pode falar de Jesus para eles. E qual é o pré-requisito para falar de Jesus, meu irmão? É viver. Eu não posso falar se eu não estiver vivendo o que eu estou falando. No momento em que eu falo, eu sou aferido. Sabe aquela aferição eletrônica? Passa um scanner. Vamos ver se ele está vivendo. Mas esse cara aí, ele está falando de Jesus, mas eu conheço ele. Esse cara eu conheço ele, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele fala. Ou será que é diferente? Tomara, né? Esse aí realmente é um servo de Deus. Esse é crente. E podem até zombar de você, meu irmão, minha irmã, não liga. Eles podem zombar agora, mas depois eles vão ver que você realmente é uma pessoa legal. Ser crente não é ser chato. Ser crente não é ficar cutucando os outros falando de pecado o tempo todo. Percebe os encontros de Jesus com as pessoas que tinham problemas. Ele ficou apontando o dedo e espezinhando a ferida da pessoa? Não. Tem que falar, tem que anunciar a salvação, e isso acaba batendo na questão do pecado, é verdade. Mas, irmãos, é preciso saber pescar o peixe. Ninguém pesca um peixe batendo na água. Então, irmãos, evangelizar é um serviço
grandioso, maravilhoso e que tem muitas lições para serem aprendidas. Mas você, meu irmão, minha irmã, pode ser um grande evangelista aqui da igreja. Isso é um grande serviço. Então não pense, não tenho nada para fazer, eu não sei o que fazer. Você tem muita coisa para fazer. O que eu tenho, você tem, todos temos, desde que nós queiramos e digamos, Senhor, eis-me aqui. Me usa, Senhor. Só 2 exemplos para nós encerrarmos. Seu Leonardo, já finado Leonardo, lá de Barretos, minha cidade de origem. Imagina aquele senhor de palitozinho azul, todo domingo, só faltava um chapeuzinho de coco, né? De bicicleta, a bicicleta com aqueles negocinhos pendurados, toda enfeitada, e bem assim, interiorando, bem simplão, guarda-chuva amarradinho na bicicleta, até isso ele carregava, né? Era a pessoa mais improvável de ganhar jovens para Cristo. Eu não vou delongar para falar, mas só dizer, ele era o maior evangelista da igreja. Individualmente falando. Jovens e adolescentes chegavam na igreja. O seu Leonardo que me convidou para vir aqui. Você olhava assim e falava, o que tem a ver o seu Leonardo com esse rapaz? Humanamente falando, nada. Porque a gente cria algumas coisas na mente. Eu tenho, para mim poder falar de Jesus, eu tenho que ter um dom especial, eu tenho que fazer isso. Irmão, é só pedir, Senhor, me usa. E um outro exemplo, a pessoa queria falar de Jesus e não conseguia. Então ela, na hora de falar, ela não conseguia engatar a primeira marcha, né? Ficava, e não saía nada. Então ela falou, Senhor, eis aqui minha vida, eis aqui meu ser, eis aqui a minha boca. Usa o meu ser para falar da salvação. Me ajuda. Então essa pessoa disse que num dia, num elevador, uma conversa se iniciou com uma pessoa que ela encontrava todo dia, aquela vizinha, e ela começou a falar de Jesus para aquela pessoa e trouxe aquela pessoa para Cristo. Veja, não foi ela que trouxe, foi Cristo que trouxe, né? Mas ela cumpriu esse papel que Isaías falou, Senhor, eis-me aqui. Eu queria finalizar dizendo isso, irmão, pense na sua vida o que você pode fazer, não só em termos de evangelização, mas que tudo seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, amados. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Tremendo tu és, glorioso tu és, soberano tu és, Senhor Jesus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu.